Pronto, então vamos lá. Então hoje nós vamos conseguir terminar o capítulo 8 da segunda parte do livro Paulo e Estevão. O capítulo em que conta, né, o martírio de Paulo em Jerusalém. Ele foi preso e aí quase foi morto, né, lá no Sinédrio. Aí alguns romanos se sensibilizaram por conta da fala dele, de algumas coisas que ele disse, e depois foi transferido para Cesareia. E tá lá com uma certa dificuldade, né? Não sabem o que fazem com ele, se condenam, se entregam para o sinédrio ou não. O fato é que então ele passou um bom tempo ali na cadeia, né? Na Cesareia. E por último ele tinha sido então levado de novo a um julgamento por um novo governador da região ali que tinha entrado. E esse termina o trecho da última semana Paulo dando uma lição, né, de interpretação da lei, o que ele acha que ele deveria ser julgado, da maneira que ele deveria ser julgado, por que que ele não tinha sido julgado até então. E o próprio governador fica impressionado com a fala de Paulo, né? Com a orientação que Paulo dá, o parecer que Paulo dá com relação à própria situação. E ele, se mostrando respeitoso à opinião do governador, mas fala assim, mas já que não definem isso, né? E ele coloca, né? Fala assim, eu sei que eu não tenho, e vocês sabem que eu não tenho motivo nenhum para ser condenado, e se vocês não ficarem ouvindo, né, as criancices do Sinédrio para querer me pegar e me condenar, eu peço que então isso vá para uma instância maior, vá para alguém que está em condições melhores de julgar o meu caso. E por isso ele termina falando, né? Apelarei para César. E aí, olha isso, né? Ouvindo isso, né? O médico fez um gesto de assombro, como a maioria dos cristãos eminentes de todas as épocas. Lucas, né, estava presente ali nesse momento e ele fica espantado, né? E como outros cristãos, mas Paulo já tinha conversado com o Lucas sobre isso e falou: se eu não quero agradar a ninguém, eu não estou aqui para ser aplaudido pelos homens, eu estou aqui para cumprir a minha consciência e orientações divinas. E então, quando ele fala isso, Lucas fica surpreso, né? Lucas não conseguia compreender aquele gesto, interpretado à primeira vista como negativa do testemunho. Então, para alguns que não conseguiram entender bem, né, o porquê que Paulo fez aquilo, entenderam como uma negativa de testemunho. Entretanto, objetou com certa hesitação. Jesus não recorreu para as altas autoridades no sacrifício da cruz. E eu receio que os discípulos não saibam interpretar tua atitude como convém. Discordo de ti, respondeu Paulo resoluto. Calma, eu estou achando que nós não estamos aqui. Não estamos aqui, gente. Não foi quando o Romano, aquele Romano salvou ele e aí ficou É, naquela dúvida de levar de volta para o povo. não, é porque eu vi um final de um parágrafo que falava assim, ó. Que aqui, ó, é aqui que a gente parou. Vossas deliberações sábias e justas apelo desde já para César. Então acabou aqui. Aquela conversa que eu comecei lendo era justamente a conversa dele com Lucas. E Lucas não entende, né? Essa naquele momento, mas Paulo explica o porquê. Paulo não queria ser comparado ao Cristo. Ele não se julgava à altura de poder passar por uma situação como do Cristo, para não ficar marcado na história da humanidade como não sendo só o Cristo, o crucificado, o que passou por determinado projeto ali. Então ele não achava que deveria e por isso ele discorda. E aí, só que ele explica isso para Lucas, Lucas acaba entendendo, e agora, só que agora ele já está no tribunal. E aí, então, no tribunal, quando o governador fala
ouve ele e não dá nenhum parecer, aí ele pede aquilo que já era um plano dele. Assim, desde já apelo para César. Então agora, ó, agora é diferente. A atitude inesperada do apóstolo dos gentios provocou geral espanto. Pórcio Festo, então Pórcio Festo, que era o governador, né, que deveria ter julgado ele, que houve, né, então a sentença que ele mesmo coloca, a apelação que ele mesmo faz. Pórcio Festo, muito pálido, engolfou-se em sérias cogitações. E olha como Paulo realmente é alguém diferente, né? Porque olha, ele impressiona o próprio juiz. E olha que o juiz está pensando. De sua cátedra de juiz, ensinara generosamente o caminho da vida a muitos acusados e malfeitores. Entretanto, naquela hora inolvidável de sua existência, encontrava um réu que lhe falava ao coração. Então, olha, ele estava impressionado com a postura, o discernimento e a conclusão de Paulo. Apesar dele achar que ele era, né, o mais sábio, ele vê que Paulo encontra uma solução ou a forma de julgar melhor do que ele. A resposta de Paulo valia um programa de justiça e de ordem. Com imensa dificuldade pedia o restabelecimento da calma no recinto. Porque aí imagina, né? A bagunça que não foi no local, né? Quando ele fala isso, principalmente por conta do pessoal do Sinédrio, que queria que que eles entregassem Paulo para eles. Os representantes do judaísmo discutiam acaloradamente entre si. Alguns cristãos mais apressados comentavam desfavoravelmente a atitude do apóstolo, apreciando-a superficialmente, como se constituísse uma negação do testemunho. Então, é exatamente aquilo que realmente eles já tinham conversado e previsto. O governador reuniu à pressa o pequeno conselho dos rabinos mais influentes. Os doutores da lei antiga insistiram pela adoção de medidas mais enérgicas, no pressuposto de que Paulo se modificaria com algumas bastonadas. Então, alguns ainda achavam que Paulo, se tomasse algumas chibatadas, né, mudaria de opinião. Mas imagina, tudo que o Paulo já passou, ele não é capaz de mudar a opinião fiel, né, com relação ao que tem que fazer. Entretanto, sem desprezar a oportunidade de mais uma prestigiosa lição para a sua vida pública, o governador cerrou ouvidos às intrigas de Jerusalém, afirmando que de modo algum podia transigir no cumprimento do dever, naquele significativo instante de sua vida. Desculpou-se, desapontado com os velhos políticos do Sinédrio e do Templo, que o fixavam com olhos rancorosos, e pronunciou as célebres palavras. Então aí ele deu o veredito dele, né? Apelaste para César, irás para César. Então estava definido, Paulo não iria mais voltar para Jerusalém e iria para Roma. E era exatamente o que estava desde o início, né? Quando Tiago chama ele, pede socorro e ele não entende, ele estava querendo ir para Roma. E Abigail e Estevão aparecem para ele e falam: Você vai para Roma, mas não como você imagina. E olha como se cumpre o que foi dito lá atrás. Com essa antiga fórmula ficaram encerrados os trabalhos do novo julgamento. Os representantes do Sinédrio retiraram-se extremamente irritados, exclamando um deles em voz alta para o prisioneiro, que recebeu o insulto serenamente: Só os desertores malditos apelam para César. Vai-te para os gentios, indigno e intrujão. O apóstolo fixou com benignidade, enquanto se preparava para voltar ao cárcere. O governador, sem perder tempo, determinou se anotasse a petição do réu para prosseguimento do feito. No dia seguinte, demorou-se a estudar o caso e sentiu-se presa de grande indecisão. Não podia enviar o acusado à capital do império sem justificar os motivos da prisão por tanto tempo nos cárceres de Cesareia.
como proceder. Então, apesar dele estar determinado, né, porque ele queria mostrar que acima de tudo ele era justo, ele era um governador e um juiz que sabia o que estava fazendo e não houve muito, né, ao apelo dos judeus, mas ele agora, depois dessa decisão tomada e de, inclusive, decidido já, né, através talvez dos registros necessários, ele falou assim: mas eu tenho que justificar. Por que, que esse prisioneiro está indo para Roma só porque ele pediu? E por que, que ele passou tanto tempo preso sem o julgamento, né? Mais de 2 anos ele passou ali na Cesareia, como a gente viu. Então ele, nessa indecisão, acontece algo, né? Decorridos alguns dias, como ele fala, mas decorridos alguns dias, Herodes Agripa e Berenice vinham saudar o novo governador em visita cerimoniosa e imprevista. Herodes Agripa, né, é um novo rei na época da Judéia, o rei dos judeus. O governador, ele era governador de uma região da Judéia. O Herodes Agripa, que era um dos descendentes do antigo Herodes, né? Ele era, então, o rei atual da Judéia. Então, o rei acabou visitando o local lá, né, a Cesareia, para numa visita meio surpresa, imprevista, como fala aqui, né, para poder valorizar ou cumprimentar o novo governador. O preposto imperial não pôde dissimular as preocupações que o absorviam. E depois das solenidades protocolares, devidas a hóspedes tão ilustres, contou a Agripa a história de Paulo de Tarso, cuja personalidade empolgava os mais indiferentes. Então ele acaba, depois de todos os protocolos, né, as solenidades, acaba contando para o rei, né, que ele tinha de posse dele ali um prisioneiro que, de certa forma, era um prisioneiro que despertava e empolgava a atenção de muita gente. O rei palestinense, que conhecia a fama do ex-rabino, então olha isso, Herodes Agripa já conhecia a fama do que estava acontecendo com Paulo de Tarso. Então, para o rei, ali era um prisioneiro que estava, né, na Cesareia, que ele já tinha ouvido falar, uma figura, de certa forma, realmente relevante. E aí manifestou o desejo de observá-lo de perto, ao que Festo anuiu satisfeitíssimo, não somente pela possibilidade de proporcionar um prazer ao hóspede generoso, senão também por esperar das impressões do mesmo algo de útil para ilustrar o processo do apóstolo que lhe incumbia enviar para Roma. Então ele gostou até, né, que o rei se interessou e falou: vamos lá. Além de querer agradar o rei, fazendo uma vontade dele, ele falou: quem sabe o rei me ajude, né, nessa questão da justificativa, do porquê que eu estou mandando esse prisioneiro para César, né, julgar. Pórcio deu a esse ato um caráter festivo. Convidou as personalidades mais eminentes de Cesareia, reunindo luzida assembleia em torno do rei no melhor e mais vasto auditório da corte provincial. Então não foi uma simples visita, né? Ele organizou um evento para que isso acontecesse. Primeiramente houve bailados e música. Em seguida, o convertido de Damasco, devidamente escoltado, foi apresentado pelo próprio governador em termos discretos, mas cordiais e sinceros. Herodes Agripa impressionou-se logo, vivamente, com a figura alquebrada e franzina do apóstolo, cujos olhos serenos traduziam a energia inquebrantável da raça. Curioso por conhecê-lo melhor, mandou que se defendesse de viva voz. Então, olha lá, pediu para que ele ficou impressionado, né, com a figura de Paulo e pede para que Paulo mesmo se defenda com relação à acusação. Paulo compreendeu a profunda significação daquele minuto e passou a historiar os transes de sua existência com grande erudição e sinceridade. O rei ouvia assombrado. O ex-rabino evocou a infância. Deteve-se nas reminiscências da mocidade. Então, olha isso, Paulo contou para o rei desde o começo o que era, né, Paulo
qual era o projeto para Paulo de Tarso, onde ele foi educado, o que que ele viria a ser perante a sociedade, né, a própria Jerusalém. Então, o rei estava ouvindo tudo aquilo assombrado e explicou sua aversão aos seguidores do Cristo Jesus. E exuberante de inspiração, traçou o quadro do seu encontro com o mestre redivivo às portas de Damasco, à viva luz do sol. Então contou tudo. Então estava fazendo um resumo da vida dele, né, para o próprio rei. Em seguida, passou a enumerar os feitos da obra da gentilidade, as perseguições sofridas em toda parte por amor ao evangelho, concluindo com veemência que, sem embargo, suas pregações não contrariavam, antes corroboravam as profecias da lei antiga desde Moisés. Então ele tenta mostrar para o rei que, na verdade, ele não é contra as leis de Moisés, que o próprio povo, né, tem tanta consideração, né, e é o mais importante para eles. Ele mostra para o rei: eu sou devoto de Moisés. Só que o que aconteceu foi uma compreensão da personalidade do Cristo, de quem é verdadeiramente o Messias, o Cristo, e que ele não contrariava, ele não estava querendo acabar com as leis de Moisés, mas ele estava só realmente completando com o que Jesus veio, na verdade, dizer. Dando curso à imaginação ardente e fácil, o orador tinha os olhos jubilosos e brilhantes. A assembleia aristocrática estava eminentemente impressionada com os fatos narrados, denotando entusiasmo e alegria. Herodes Agripa, muito pálido, tinha a impressão de haver encontrado uma das mais profundas vozes da revelação divina. Porque imaginem, né? Talvez Paulo, naquele momento, tenha feito eles entenderem que realmente ele estava certo, que não tinha nada de errado com o que ele estava fazendo, com tanto ódio para cima dele, mas ele fez o rei enxergar diferente, talvez o próprio governador, né? Pórcio Festo não ocultava a surpresa que lhe assaltara subitamente o espírito. Não presumia no prisioneiro tamanho cabedal de fé e persuasão. Ouvindo o apóstolo descrever as cenas mais belas do seu apostolado, com os olhos repletos de alegria e de luz, transmitindo ao auditório atento e comovido ideias imprevistas e singulares, o governador considerou que se trataria de um louco sublime e disse-lhe, em alta voz, na intercorrência de uma pausa mais prolongada: Paulo, és um desvairado. As muitas letras fazem-te delirar. Então, olha isso, né? O governador tenta se justificar, né? Porque Paulo está convencendo a todo mundo ali. Ele fala assim: você está louco, acho que você estudou tanto que você ficou louco e está delirando. E olha, isso daqui, ó, tá no livro Atos dos Apóstolos, né? No evangelho que Lucas, no trecho, né, do evangelho que Lucas descreve depois. Essa conversa de Paulo com Herodes Agripa e com o governador. O ex-rabino, longe de se atemorizar, respondeu nobremente: enganai-vos, não sou um louco. Diante da vossa autoridade de romano ilustre, eu não me atreveria a falar desta maneira, pois reconheço que não estáis devidamente preparado para ouvir-me. Olha o que Paulo falou para o governador. Assim, eu não estou louco, mas eu sei que eu não estou falando para você porque você não vai me entender. Olha lá. Reconheço que não estáis devidamente preparado para ouvir-me. Talvez por isso você me julgue um louco. Os patrícios de Augusto são também de Jesus Cristo, mas ainda não conhecem plenamente o Salvador. A cada qual devemos falar de acordo com sua capacidade espiritual. Então, olha o que Paulo está falando. Até agora eu não falei tudo isso para você, porque eu adequei a minha fala à sua capacidade. Agora, olha o que ele continua falando. Olha como Paulo
sabe fazer, né? Aqui, porém, senhor governador, se falo com ousadia, é porque me dirijo a um rei, que não ignora o sentido de minhas palavras. Herodes Agripa terá ouvido Moisés desde a infância. Então ele sabia que Herodes era um judeu, né, com as tradições. Então eu falo assim, Herodes sabe do que eu estou falando. É romano pela cultura, mas alimentou-se da revelação de Deus aos seus antepassados. Nenhuma de minhas afirmações lhe pode ser desconhecida. De outro modo, ele trairia sua origem sagrada, pois todos os filhos da nação que aceitou o Deus único devem conhecer a revelação de Moisés e dos profetas. Credes assim, rei Agripa? Olha a situação delicada que Paulo coloca o próprio rei. Porque ele está afirmando que o rei não pode nem negar, porque por conta da origem dele. E ainda pergunta para o rei, fala assim: não está certo o que eu estou falando, rei? A pergunta causou enorme espanto. O próprio administrador provincial não teria coragem de se dirigir ao rei com tamanha desenvoltura. Olha isso, o governador se sentiu com medo porque ele falou assim: eu não teria coragem de se dirigir ao rei, de me dirigir ao rei dessa maneira. E Paulo foi exatamente o que fez. O ilustre descendente de Antipas estava altamente surpreendido. Extrema palidez cobria-lhe o semblante. Olha isso, Paulo consegue desconcertar o próprio rei. Ninguém assim jamais lhe houvera falado em toda a sua vida. Percebendo-lhe a atitude mental, Paulo de Tarso completou a poderosa argumentação acrescentando: sei que credes. Quer dizer, não esperou nem a resposta. Viu que ele estava desconcertado e falou assim: eu não precisa falar nada. Eu sei que você acredita no que eu falei. Confuso com o desembaraço do orador, Agripa sacudiu a fronte, como se desejasse expulsar alguma ideia importuna, esboçou um sorriso vago, dando a entender que estava senhor de si, e disse em tom de gracejo: ora esta, por pouco me persuades a fazer uma profissão da fé cristã. Então olha isso, o rei ainda consegue, né, sair com um certo humor, né? Assim, poxa vida, quase que você me convence a ser cristão. O apóstolo não se deu por vencido e revidou: oxalá que, por pouco ou muito, vos fizesseis discípulo de Jesus, não somente vós, mas todos quantos nos ouviram hoje. Pórcio Festo compreendeu que o rei estava muito mais impressionado do que se supunha, e desejoso de modificar o ambiente, propôs que as altas personalidades se retirassem para a refeição da tarde em palácio. O ex-rabino foi reconduzido ao cárcere, deixando nos ouvintes imorredoura impressão. Então acabou a conversa, né? Encerraram a cerimônia, foram para as refeições e Paulo voltou para o cárcere. Mas algo ficou marcado em todos eles que ouviram aquilo, né? Berenice, sensibilizada, foi a primeira a manifestar-se reclamando clemência para o prisioneiro. Os demais seguiram a mesma corrente de benévola simpatia. Herodes Agripa tentou uma fórmula digna para que o apóstolo fosse restituído à liberdade. O governador, porém, explicou que, conhecendo a fibra moral de Paulo, tomara a sério o seu recurso para César, estando já pergaminhadas as primeiras instruções a respeito. Cioso das leis romanas, pôs embargos ao alvitre, embora pedisse o socorro intelectual do rei para a carta de justificação. Então, no fim, ele fala assim: o rei quase que tenta libertar, né? Mas o governador explica: eu já lavrei, né, a sentença, já foi expedida. Eu só preciso realmente que me ajude na justificação do porquê.
com que o acusado deveria apresentar-se à autoridade competente na capital do império. Desejoso de conservar sua tranquilidade política, o descendente dos Herodes não aventou qualquer nova sugestão, lamentando apenas que o prisioneiro já houvesse recorrido em derradeira instância. Procurou então cooperar na redação do documento, mostrando-se contrário ao pregador do Evangelho, tão só pela circunstância de haver suscitado muitas lutas religiosas na camada popular, em desacordo com a unidade de fé colimada pelo Sinédrio como baluarte defensivo das tradições do judaísmo. Então, olha isso, como politicamente, né, eles acabam mudando às vezes até de opinião para que seja feita da maneira ou não que não fossem prejudicados na sua justificativa ou não. Então, primeiro tentou salvar, mas como viu que ia ter que ir para lá, na verdade até eles justificam que Paulo realmente causou muito problema, né? Para todo o judaísmo, ele era uma pessoa que tumultuava, que causou a discórdia entre eles, e apoiando então o Sinédrio, que pregava a união da raça, eles acabam fazendo a carta para Paulo ir para Roma, para César julgar ele, como se fosse uma pessoa que causava problema realmente. Para isso, o próprio rei assinara como testemunha, emprestando maior importância às alegações do preposto imperial. Pórcio Festo registrou o auxílio extremamente satisfeito. Estava resolvido o problema de Paulo e Paulo de Tarso poderia partir com a primeira leva de sentenciados para Roma. Então estava resolvido, né? A carta feita, a justificativa, e agora então na primeira leva de sentenciados, ele iria já então ser deslocado. Então essa seria a quarta viagem de Paulo de Tarso, né? Porque as três primeiras viagens foram com o objetivo da pregação do Evangelho, da divulgação da Boa Nova. As três grandes viagens de Paulo. Mas essa última viagem que ele faz é justamente quando ele é deslocado de Jerusalém, inicialmente para Cesareia e depois para Roma, para a Itália, que aí lá ele iria ser julgado por César. Escusado dizer que recebeu a notícia com serenidade. Quer dizer, a gente já está acostumado a ver, né, a postura de Paulo. Depois de um entendimento com Lucas, pediu que a igreja de Jerusalém fosse avisada, bem como a de Sidom, que era uma outra cidade, né? Onde o navio certo haveria de receber carga e passageiros. Todos os amigos de Cesareia foram mobilizados no serviço das comovedoras mensagens que o ex-rabino dirigiu às amadas igrejas. Então, olha isso aí. Imagina para quem realmente está vivenciando isso, né? A pessoa que mais cativou, que mais exemplificou, que mais convenceu, naquele momento estava sendo realmente levada à condenação de César. E eles sabiam que, muito provavelmente, a condenação seria desfavorável para Paulo. Então, imagina para a comunidade cristã. O que não era isso, né? Então, muitas pessoas se sensibilizaram, se mobilizaram. Paulo para deixar os últimos recados e as pessoas para enviar mensagens para eles, né? Para ele. Menos Timóteo, Lucas e Aristarco, que se propunham a acompanhá-lo à capital do império. Então, esses três iriam com Paulo até Roma. Os dias correram céleres, até que chegou o momento em que o centurião Júlio, com a sua escolta, foi buscar os prisioneiros para a viagem tormentosa. O centurião tinha plenos poderes para determinar todas as providências. E logo, evidenciando simpatia pelo apóstolo, ordenou fosse ele conduzido à embarcação desalgemado, em contraste com os demais prisioneiros. Então, olha isso, Paulo tinha simpatias por todos os lados, né? Então, o próprio centurião que levou ele preso e que tinha poderes para isso, né, determina que ele fosse levado desalgemado. O tecelão de Tarso, apoiado ao braço de Lucas,
reviu placidamente a tela clara e barulhenta das ruas, afagando a esperança de uma vida mais alta, em que os homens pudessem gozar fraternidade em nome do Senhor Jesus. Então Paulo começa a olhar, né, para onde ele está se despedindo com um sonho, né, como um sonho do que seria o futuro, do que Jesus veio fazer. Então, por enquanto, eles não estavam entendendo, não estavam aceitando, mas ele olha para aquela multidão e sonha um futuro que um dia todos se entendam, todos se enxerguem como irmãos de verdade, né? Seu coração mergulhava em doces reflexões e preces ardentes, quando for surpreendido com a compacta multidão que se premia e agitava na extensa praça à beira-mar. Filas de velhos, de jovens e crianças aglomeraram-se junto dele a poucos metros da praia. Então imagina a quantidade de gente que foi despedir de Paulo. À frente, Tiago, alquebrado e velhinho, vindo de Jerusalém com grande sacrifício, por trazer-lhe o ósculo fraternal. Olha que lindo que é isso, né? Tiago e Paulo, que eram os dois que tinham dificuldades, que naquele momento em que Paulo se vê, né, ainda com as dificuldades com Tiago, e resolve seguir as instruções de Jesus, né? Como já está tudo resolvido entre eles. Tiago vai se despedir dele. Tiago é velhinho, como fala aqui, né, no texto. Ele foi para Cesareia com dificuldade, mas foi porque ele queria dar um beijo de despedida em Paulo. O ardente defensor da gentilidade não conseguiu dominar a emoção. Bandos de crianças atiraram-lhe flores. O filho de Alfeu, né, Tiago, reconhecendo a nobreza daquele espírito heróico, tomou-lhe a destra e beijou-a com efusão. Ali estava com todos os cristãos de Jerusalém em condições de fazer a viagem. Ali estavam confrades de Jope, de Lida, de Antipatres, de todos os quadrantes provinciais. As crianças da gentilidade uniam-se aos pequeninos judeus que saudavam carinhosamente o apóstolo prisioneiro. Velhos aleijados aproximavam-se respeitosos e exclamavam: Não deveríeis partir. Imagina a cena, né? O que é Paulo para aquela comunidade? O que ele não mobilizou? A quantidade de gente que respeita e admira ele indo se despedir dele. E isso, para muitos, eu acho que para a grande maioria de qualquer um de nós, a gente se sentiria o importante. Ou, eu sou realmente bom, eu fiz tudo isso, olha como eu sou reconhecido. E isso se encheria de orgulho. Mulheres humildes agradeciam os benefícios recebidos de suas mãos. Doentes curados comentavam a colônia de trabalho que ele sugerira e ajudara a fundar na igreja de Jerusalém e proclamavam sua gratidão em altas vozes. Os gentios, convertidos ao evangelho, beijavam-lhe as mãos murmurando: Quem nos ensinará doravante a sermos filhos do Altíssimo? Meninos amorosos apegavam-se-lhe à túnica sob os olhares de mães consternadas. Todos lhe pediam que ficasse, que não partisse, que voltasse breve para os serviços abençoados de Jesus. Subitamente recordou a velha cena da prisão de Pedro, quando ele, Paulo, arvorado em verdugo dos discípulos do Evangelho, visitara a igreja de Jerusalém, chefiando uma expedição punitiva. Então, olha isso. Ele, no meio de tudo isso, ele se lembra do tempo em que ele causava mal para a sociedade. Porque o que ele está vendo nesse momento? O amor da sociedade devolvendo, né, para ele, em gratidão a tudo que ele fez. Mas ele estava se lembrando que ele teve um momento em que ele, na verdade, só
passou medo, terror, pânico por tudo que ele fez. E ele se lembrou, inclusive, do momento em que ele mandou prender Pedro. Aqueles carinhos do povo lhe falavam brandamente a alma. Então agora ele realmente essa resposta da comunidade falava fundo dentro dele. Significavam que já não era o algoz implacável, que até então não pudera compreender a misericórdia divina. Então, olha isso, ele estava percebendo que ele conseguiu transformar a opinião do povo. Se ele antes se julgava o algoz, agora ele estava vendo, não, eu consegui, de alguma maneira, diminuir o que eu fiz por eles, né? Traduziam a quitação de seu débito com a alma do povo. Então, aquela resposta da comunidade, o carinho daquele povo, estava de certa forma mostrando para ele que ele tinha quitado o débito. E olha isso, ele não precisou de outra encarnação para fazer isso, né? Ele quitou na mesma encarnação. De consciência um tanto aliviada, recordou-se de Abigail e começou a chorar. Sentia-se ali como no seio dos filhos do Calvário que o abraçavam reconhecidos. Porque Abigail pede para ele, né? Para que ele fosse cuidar dos filhos do Calvário. Porque ele lamentava não ter tido filhos, não ter casado com ela. E ela fala: tem muitos no mundo que podem ser seus filhos, que você tem o dever, né, e a missão de cuidar. E agora ele estava sentindo que aquela multidão era como se fossem filhos reconhecidos de tudo que ele tinha feito. Aqueles mendigos, aqueles aleijados, aquelas criancinhas eram a sua família. Naquele inesquecível minuto da sua vida, sentia-se plenamente identificado no ritmo da harmonia universal. Brisas suaves de mundos diferentes balsamizavam-lhe a alma, como se houvesse atingido uma região divina depois de vencer grande batalha. Ele estava num estágio, né, de plenitude, de serenidade, que era como se ele já estivesse entrando no paraíso. Pela primeira vez, alguns pequeninos chamaram-lhe pai. Inclinou-se com mais ternura para as criancinhas que o rodeavam. Interpretava todos os episódios daquela hora inolvidável como uma bênção de Jesus que o ligava a todos os seres. À sua frente, o oceano em calma assemelhava-se a um caminho infinito e promissor de misteriosas e inefáveis belezas. Então ele estava olhando para o mar, né? Sabendo que o navio iria partir, levando ele embora e que ele não voltaria mais ali, pelo menos em corpo, né? Júlio, o centurião da guarda, aproximou-se comovido e falou com brandura: infelizmente, chegou o momento de partir. E testemunha das manifestações tributadas ao apóstolo, também ele tinha os olhos úmidos. Olha isso, até o, o centurião que prendia ele, que levava ele como prisioneiro, estava chorando. Muitos réus se lhe haviam já deparado naquelas circunstâncias e eram todos revoltados, desesperados ou penitentes arrependidos. Aquele, porém, estava sereno e quase feliz. Júbilo indizível lhe transbordava dos olhos brilhantes. Além disso, sabia que aquele homem, dedicado ao bem de todas as criaturas, não cometera falta alguma. Por isso mesmo, conservou-se ao seu lado como querendo compartilhar dos transportes afetuosos do povo, como o demonstrar a consideração que lhe merecia. O apóstolo dos gentios abraçou os amigos pela última vez. Todos choravam discretamente, à maneira dos sinceros discípulos de Jesus, que não pranteiam sem consolo. As mães ajoelhavam-se com os filhinhos na areia alva, os velhos apoiando-se a rudes cajados com imenso esforço. Todos os que abraçavam o campeão do evangelho
punham-se de joelhos, rogando ao Senhor que abençoasse o seu novo roteiro. Concluindo as despedidas, Paulo acentuava com serenidade heróica: choremos de alegria, irmãos. Não há maior glória neste mundo que a de estar o homem a caminho de Cristo Jesus. O Mestre foi ao encontro do Pai através dos martírios da cruz. Abençoemos nossa cruz de cada dia. É preciso trazermos as marcas do Senhor Jesus. Não acredito possa voltar aqui com este quebrado corpo de minhas lutas materiais. Espero que o Senhor me conceda o derradeiro testemunho em Roma. Entretanto, estarei convosco pelo coração. Voltarei às nossas igrejas em espírito. Cooperarei no vosso esforço nos dias mais amargos. A morte não nos separará, tal como não separou o Senhor da comunidade dos discípulos. Nunca estaremos distantes uns dos outros e por isso mesmo prometeu Jesus que estaria ao nosso lado até ao fim dos séculos. Júlio ouviu a exortação comovidamente. Lucas e Aristarco soluçavam baixinho. A seguir, o apóstolo tomou o braço do médico amigo e, seguido de perto pelo centurião, caminhou resoluto e sereno em demanda do barco. Imaginem essa cena, né? Paulo de braço dado com Lucas, indo para o barco. Centenas de pessoas acompanharam as manobras da largada, em santificado recolhimento regado de lágrimas e preces. Enquanto o navio se afastava lento, Paulo e os companheiros contemplavam Cesareia de olhos umedecidos. A multidão silenciosa dos que ficavam em pranto acenava e ondeava na praia que a distância aos poucos diluía. Jubiloso e reconhecido, Paulo de Tarso descansava o olhar no campo de suas lutas acerbas, meditando nos longos anos de viltas e reparações necessárias. Recordava a infância, os primeiros sonhos da juventude, as inquietações da mocidade, os serviços dignificantes do Cristo, sentindo que deixava a Palestina para sempre. Grandiosos pensamentos o empolgavam quando Lucas se aproximou e, apontando à distância os amigos que continuavam genuflexos, exclamou brandamente. Então, olha isso, com toda essa cena que a gente ouviu aqui, né, sendo descrita, Lucas vem para Paulo, né, notando a sublimidade desse momento e fala para Paulo: poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Registrarei nas minhas anotações como foste amado por quantos receberam das tuas mãos fraternais o benefício de Jesus. Então, olha isso. Lucas fala para Paulo que o desejo dele é de registrar esse momento, de escrever, para que ficasse para a humanidade exatamente o que aconteceu nesse dia. Paulo pareceu ponderar profundamente a advertência e acentuou: não, Lucas. Não escrevas sobre virtudes que não tenho. Se me amas, não deves expor meu nome a falsos julgamentos. Olha isso, ele não se acha merecedor de tudo aquilo. Deves falar isso sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho. Porque se fosse só dito na história, né, que Paulo era amado por todos, ninguém nunca teria entendido o exemplo de alguém que errava, que perseguia e que conseguiu se melhorar. E isso ficaria apagado se ele não falasse: não, fala da minha imperfeição, fala do que eu fui. Deves falar isso sim das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho, do favor que o Mestre me dispensou às portas de Damasco, para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação
e aguardem a sua misericórdia no momento justo. Citarás os combates que temos travado desde o primeiro instante, em face das imposições do farisaísmo e das hipocrisias do nosso tempo. Comentarás os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com o repouso falso do mundo, confiantes no favor incompreensível dos deuses, e sim com trabalhos ásperos. Olha isso, Paulo está dizendo para a gente o que muitos ainda não entenderam. Acham que a gente conquista o céu de maneira fácil, né? Sem luta. E Paulo, justamente entendendo isso e com a trajetória da vida dele, pede para Lucas: não, deixa claro que não foi fácil, para que os próximos também encarem a luta sem querer facilidade. Então, que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com o repouso falso do mundo, confiantes no favor incompreensível dos deuses e sim com trabalhos ásperos, com sacrifícios abençoados pelo aperfeiçoamento de si mesmos. Não é consertar os outros, é consertar a si mesmo. Foi isso que Paulo fez. Falarás de nossos reencontros com os homens poderosos e cultos, de nossos serviços junto dos desfavorecidos da sorte, para que os seguidores do Evangelho no futuro não se arreceiem das situações mais difíceis e escabrosas, conscientes de que os mensageiros do Mestre os assistirão, sempre que se tornem instrumentos legítimos da fraternidade e do amor, ao longo dos caminhos que se desdobram à evolução da humanidade. Se a gente parar para pensar, né? E realmente isso foi o que foi feito, né? Lucas descreve em Atos dos Apóstolos tudo isso que muitas vezes está citado aqui. Mas a sublimidade desse momento, a espiritualidade resolve trazer agora para a humanidade, depois de tanto tempo, para que a gente realmente entenda Paulo de maneira completa, né? No que ele era, no que ele se transformou e no quanto realmente ele foi amado. Então, Emmanuel, através do Chico Xavier, nos traz descrito esse momento com essa maravilha. Mas na época, Paulo não queria que ele fosse colocado num pedestal. E depois de longa pausa, em que observou a atenção com que Lucas lhe acompanhou os inspirados raciocínios, prosseguiu em tom sereno e firme. Cala sempre, porém, as considerações, os favores que tenhamos recolhido na tarefa, porque esse galardão só pertence a Jesus. Foi ele quem removeu nossas misérias angustiosas, enchendo o nosso vácuo. Foi sua mão que nos tomou carinhosamente e nos reconduziu ao caminho santo. Não me contaste tuas lutas amargurosas no passado distante? Quer dizer, Paulo falando para Lucas, você não me contou que você também lutou e batalhou com as suas sombras? Não te contei como fui perverso e ignorante em outros tempos? Assim como iluminou minhas veredas sombrias, as portas de Damasco, levou-te ele à igreja de Antioquia, para que lhe ouvisses as verdades eternais. Por mais que tenhamos estudado, sentimos um abismo entre nós e a sabedoria eterna. Por mais que tenhamos trabalhado, não nos encontramos dignos daquele que nos assiste e guia desde o primeiro instante de nossa vida. Nada possuímos de nós mesmos. O Senhor enche o vácuo de nossa alma e opera o bem que não possuímos. Esses velhinhos trêmulos que nos abraçaram em lágrimas, as crianças que nos beijaram com ternura, fizeram-no ao Cristo. Tiago e os companheiros não vieram de Jerusalém tão só para manifestar-nos sua fraternidade afetuosa.
vieram trazer testemunhos de amor ao Mestre, que nos reuniu na mesma vibração de solidariedade sacrossanta, embora não saibam traduzir o mecanismo oculto dessas emoções grandiosas e sublimes. No meio de tudo isso, Lucas, fomos apenas míseros servos que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. Ele nos deu a misericórdia para que a justiça se cumprisse. Esses júbilos e essas emoções divinas lhe pertencem. Não tenhamos, portanto, a mínima preocupação de relatar episódios que deixariam uma porta aberta para a vaidade incompreensível. Que nos baste a profunda convicção de havermos liquidado nossos débitos clamorosos. Lucas ouviu admirado essas considerações oportunas e justas, sem saber definir a surpresa que lhe causavam. Tens razão, disse finalmente. Somos fracos demais para nos atribuirmos qualquer valor. Além disso, acrescentou Paulo, a batalha do Cristo está começada. Toda vitória pertencerá ao seu amor e não ao nosso esforço de servos endividados. Escreve, portanto, tuas anotações de modo mais simples, e nada comentes que não seja para a glorificação do Mestre, no seu evangelho imortal. Enquanto Lucas procurava Aristarco para transmitir-lhe aquelas sugestões sábias e afetuosas, o ex-rabino continuou fitando o casario de Cesareia, que se apagava agora no horizonte. A embarcação navegava suavemente, afastando-se da costa. Por longas horas, deixou-se ficar ali, meditando o passado que lhe surgia aos olhos espirituais, qual imenso crepúsculo. Mergulhado nas reminiscências encontradas de preces a Jesus, entrecortadas de preces a Jesus, ali permaneceu em significativo silêncio, até que começaram a brilhar no firmamento, muito azul, os primeiros astros da noite. Então termina, né, a noite, né, esse dia, o primeiro dia, né, da viagem de Paulo em direção a Roma, nessa conversa com Lucas, nessa oração que depois ele fica concentrado, né, olhando o céu, o crepúsculo e as estrelas que chegavam, né, mantendo essa ligação, essa comunhão com Jesus, com Estevão, com Abigail e com o próprio Criador, né? E aqui encerramos agora esse capítulo, o capítulo 8, que é os martírios de Jerusalém. Semana que vem, nós vamos começar o capítulo 9, o prisioneiro do Cristo, penúltimo capítulo do nosso livro. Certo? Lindo. Lindo, lindo, né? Maravilhoso. Mais alguma coisa que vocês queiram aí fazer comentário? Já basta, né? Tudo que está escrito já está bom. Então tá ótimo. Então agradeçamos a Deus mais uma vez a nossa oportunidade de juntos estar aqui. E uma ótima semana para todos. Ótima semana. Boa noite. Obrigada, tchau. Obrigada. Tchau, Boa tchau. noite, Léo. Boa Tchau, noite. Dandô. Tchau.